Bem, como nós já vimos, né, as matérias-primas que são para ser apresentadas a vocês, as características, né, químicas dela. Vamos então fazer uma revisão rápida sobre o que nós já vimos, desde o preparo dessas matérias-primas para a extração do óleo, a extração do óleo em si e as etapas de refino. Nós temos que sedimentar, né, consolidar isso, né, com o conhecimento adquirido. Vamos lá? A industrialização de gorduras, óleos e gorduras vegetais e derivados, a preparação do óleo. A preparação da matéria-prima, sementes de um modo geral, gente. Todas essas diversidades de oleaginosas que nós vimos, contém maior ou menor quantidade de óleo em sua composição. A indústria de esmagamento do óleo tem na matéria-prima vegetal seu principal componente, como influência direta nos custos, bem como na qualidade do produto final. Isso faz com que sejam necessários, em particular, atenção e cuidado no tratamento dos insumos, itens principais dos processos industriais. O processamento industrial de óleos e gorduras pode ser apresentado de modo simplificado nas seguintes fases: preparação da matéria-prima, a extração do óleo bruto e a refinação. Cada fase, por sua vez, é constituída de diversas etapas, como nós já vimos, e o conteúdo de todas as operações permite a obtenção de produto final, ou seja, os óleos vegetais. A preparação das matérias-primas para a extração pode variar bastante em função da matéria-prima. Claro, de uma semente, né, um grão de soja comparado com um grão de canola, de couve, tanto que as dimensões são diferentes. Então, o método, a forma, ela é diferente, né? Enquanto se destacadas a seguir, as etapas da preparação da matéria-prima de origem vegetal de uma forma geral, ampla. Recepção, limpeza, secagem, armazenamento, decorticação e descascamento, quando há necessidade de decorticação, né? Por exemplo, em grãos muito pequenos não há necessidade antes do esmagamento. Trituração, cozimento e laminação. Para quê, gente? Para facilitar a extração do óleo. A tolerância de defeitos permitidos para o grão de soja, por exemplo, grãos avariados, limite máximo 8%, quebrados 30%. Grãos esverdeados, 10%. Impurezas e matérias estranhas, 1%. Umidade, 14%. Em qual momento que se faz essas análises, gente? Quando se chega os caminhões na indústria, em que se faz a coleta das amostras no laboratório primário, né? Então, são as amostras, a amostragem é feita e essas análises são realizadas, né, antes de o caminhão entrar na indústria, né, na recepção da indústria. Umidade crítica de semente oleaginosa. A umidade é extremamente importante, né, porque quando há uma umidade excessiva, há também a proliferação de fungos ou outros micro-organismos que podem deteriorar o teor de óleo, né, e afetar então a qualidade do óleo resultante. Copra ou coco. Gordura tem que estar em torno de 67%, a umidade é 6%. Couza, a obtenção do óleo de canola, né? 40% de gordura, 7% de umidade crítica. Palma, o caroço da palma, 52% de gordura, 8% de umidade crítica. Girassol, 43% de gordura, 8,5% de umidade crítica. Algodão, a semente do algodão, né, gente? 18% de gordura, umidade crítica de 10%. Açafrão, 33%, 11% de umidade crítica. Amendoim, 48% de teor de gordura, 11% de umidade crítica. Já a soja, 20% de gordura, 12% de umidade crítica. Então, depende da espécie. Cada uma tem uma peculiaridade. Proporções aproximadas de cascas e caroços e teor de óleo em sementes de oleaginosas. Então, é completamente diferente de uma para a outra, né? Vamos escolher então aqui a soja. Caroço, 93% é caroço, 7% é casca. Teor de óleo no grão inteiro, na soja, 18%. No caroço, 19%. Já na casca, em torno de 0,6%, né? Aleatoriamente, vamos escolher então aqui o amendoim. 75% de teor de óleo. 75% é caroço.
Na casca, 25% é casca. Então, teor de óleo no grão inteiro, 38%, no caroço, 50%, e já na casca, 0,5% e 1%. Então, geralmente não são descascadas, como aqui está escrito, a couve. Por quê? A dimensão do grão é tão pequena que não há necessidade. Como que eu vou descascar aquele grão? Né? São parecidos com os grãos de gergelim. Então, tem 82% é caroço, casca em torno de 18%. Só o grão inteiro tem teor de óleo em torno de 42%. Para que vocês vejam a diferença entre grãos que são descascados e os que não são, né? Aqui nós já temos um exemplo de não descascada a couve. Extração dos óleos. Existem diferentes maneiras de se extrair óleo. As mais utilizadas em grande escala são a prensagem mecânica e a extração por solvente, sendo as extrações mecânicas para baixa capacidade e teor de óleo, né? E as extrações por solvente para elevada capacidade de produção. Como regra geral, sementes oleaginosas e outros materiais gordurosos com menor teor de menos de 20 a 25% são diretamente submetidos à extração do óleo por solvente. Materiais com maior teor, mais de 25%, são pré-prensados, obtendo uma torta de 10 a 15% de óleo que posteriormente é extraído por solvente. Então, há uma combinação de métodos, né, acima de 25% no teor de óleo, para que se consiga então remover mais óleo, né? Inclusive da torta, após a prensagem, que ainda tem muito óleo nessa torta. As seguintes denominações são normalmente empregadas: torta, subproduto da extração por prensagem. Farelo é o subproduto da extração do óleo por solvente. O farelo, então, é bem pequeno o teor de óleo em relação à torta, né, gente? Solvente é o líquido utilizado na extração. A micela é a mistura do óleo extraído com o solvente orgânico. Micela é a mistura do óleo mais o solvente, na extração do solvente, né? Extração por prensagem é conduzida por peças contínuas, tipo parafuso, em que o eixo helicoidal gira em cesto composto por barras de aço retangulares espaçadas por meio de lâminas, cuja espessura varia de acordo com a semente. Então, gente, nós temos diversas dimensões de sementes, né? Então, eu consigo regular por meio dessas lâminas, né? Para eu conseguir prensar. O espaçamento das barras é regulado para permitir a saída do óleo e, ao mesmo tempo, agir como filtro para as partículas do resíduo de prensagem, ou seja, torta. A prensagem mecânica sob alta pressão reduz o conteúdo de óleo na torta até 5%, o que dispensa a subsequente extração por solvente. Quando eu uso a alta pressão, fica bem claro aqui. Num processo misto, a prensagem mecânica é utilizada para a remoção parcial do óleo, seguida por extração com solvente. O material condicionado entra na prensa, ou expeller, por meio de um eixo alimentador que movimenta o material para a frente, comprimindo-o ao mesmo tempo, né? Com a rosca sem fim. A pressão é regulada por meio de um cone de saída, sendo que a pressão inicial é de 300 a 400 kg por centímetro quadrado, aumentando gradativamente até a pressão final de 1.000 a 1.400 kg por centímetro quadrado. A capacidade de prensas em operações de pré-prensagem varia de 1.000 a 400 toneladas, 100 a 400 toneladas por dia. Extração por solvente. A obtenção da matéria oleosa é feita por meio de solvente. O processo de extração à base de solvente é mais complexo do que a extração por meio de prensa. Abrange em detalhes os principais métodos de extração: a destilação da micela, que é a recuperação do solvente da mistura do óleo solvente. Esse solvente ele é recuperado, né, por meio da destilação. A dessolventização do farelo, recuperação do solvente também do farelo e seu tratamento posterior. Então, esse solvente ele é novamente capturado, digamos assim, durante todo o processo, né, para que não haja perda, né, do solvente, em que ele era carregado com óleo, depois com o menor teor de óleo ainda é recuperado. Recuperação desse solvente, como a gente já disse, pela utilização de um solvente orgânico, o farelo obtido apresenta teor de óleo muito baixo, normalmente inferior a 1%. Farelo tem um teor de óleo em torno de 1%,
Já a torta, quando é alta pressão, vocês lembram? É em torno de 5%. O solvente é recuperado da micélio e do farelo e volta novamente para o circuito de extração. Então, ele fica circulando na extração do solvente. Diversos solventes podem ser empregados. As características do solvente ideal são as seguintes: embora nenhuma preencha todos os critérios, faixa de ebulição estrita e não muito alta, deve permanecer líquido em temperaturas baixas, ser neutro ao óleo, com dissolução fácil e seletiva, ser estável e inerte quando em contato com superfícies metálicas, né? Pode deteriorar os equipamentos, né? Baixos valores de calor específico e de vaporização, viscosidade e densidade, insolúvel em água. Qual é o solvente mais usado? Gente, vocês lembram? Hexano. Diversos solventes podem ser empregados. A característica do solvente ideal são as seguintes, embora nenhuma preencha todos os critérios. Continuação. Não pode ser tóxico, não inflamável e não explosivo, disponível em baixos preços e em quantidade adequada. Então, se usa um volume muito grande de solvente na indústria, né? O solvente mais utilizado é o hidrocarboneto de petróleo leve, chamado hexana, contendo de 40 a 90% de N-hexano e o restante sendo constituído por 2 a 3 metilpentano, 2 a 3 de metilbutano, metilciclopentano e ciclohexano. Então, é uma mistura, mas que a maior parte é hexano. A faixa de ebulição é de 63 a 69 graus e este solvente preenche a maioria dos critérios, exceto inflamabilidade e explosividade. Então, ele é perigoso lidar com hexano, gente? Claro que sim. Teores residuais de farelo, do óleo, no farelo em diferentes matérias-primas. Tá, então nós temos o farelo já após a dessolvetização desse farelo. Na soja, então, nós temos 0,6% ainda de óleo no farelo. Amendoim, 0,7%. Couza, 0,9 a 1%. Coco, copra, 1%. Algodão, 0,7%. Girassol, 0,8%. Linhaça, 0,9 a 1%. Palma, 0,8%. Então, o teor de óleo no farelo ainda é alto, né? Antes da dessolvetização. Após a dessolvetização, para a soja já cai para 1%. Menos de 1%, né? Aqui já é após a dessolvetização, gente.